Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Evangelho para você. Aqui uma passada rápida só para responder uma questão simples, mas importante. No dia anterior a esse aqui, um amigo meu me fez uma pergunta. E antes de responder essa pergunta, se você quiser, dá uma passada aí embaixo do vídeo e se inscreve no canal e dá uma curtida, se te interessar, para nos ajudar aqui. Um irmão me perguntou como era a divisão da sociedade do tempo de Jesus. É uma pergunta simples, mas que nos ajuda a entender um pouco do contexto da sociedade do tempo do Senhor. E, na verdade, a sociedade daquela época era bem seccionada. Existiam muitas divisões. E as principais são 5 ou 6 que os estudiosos colocam como as divisões, as categorias sociais principais da época, que vai nos ajudar a entender um pouco ali do contexto com quem Jesus estava dialogando, debatendo. Então, eu vou dizer pela ordem que considero da mais importante para menos importante. Então, a primeira delas era os saduceus, os escribas, essênios, aí vinham os doutores da lei, os zelotes e os herodianos, né? 5 ou 6 categorias sociais. Além dessas, tinha também uma função que era um emprego público, que eram os coletores de impostos, também chamados de publicanos. Esses eram bastante odiados pelos judeus. Os saduceus dominavam o templo da sociedade, do templo de Jesus, né? Era quem assumia o controle do templo. Geralmente, os saduceus eram sumos sacerdotes, provavelmente Anás, Caifás, eram saduceus. É uma ordem bastante antiga. Alguns estudiosos dizem que eles derivam de Zadok, um sacerdote do tempo de Davi, e essa linhagem veio até Jesus, veio até o tempo de Jesus, o tempo que os estudiosos chamam de judaísmo do segundo templo, que começa no século II a.C. e vai até 70, até a destruição do templo de Jerusalém, tempo em que os estudiosos dizem que os saduceus vieram a ter um fim. Característica dos saduceus: eles só acreditavam no Pentateuco, a chamada Torá, os 5 livros do Antigo Testamento, e eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, não acreditavam em anjos e não acreditavam também na tradição oral. Eles só acreditavam na Torá, a lei de Moisés. Tanto que quando Jesus vai debater com eles a questão da ressurreição, Jesus não usa a tradição oral, mas sim Jesus debate com eles usando a própria literatura que eles acreditavam, que é o Pentateuco, né? Então, esses homens eram muito respeitados. Eles também tinham uma característica política, né, de alinhamento não religioso, mas político com o império dominante da época, que era o Império Romano. E a relação deles com Jesus nunca foi boa, né? Jesus refutou eles na questão da ressurreição, mostrando que há sim ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam provavelmente na imortalidade da alma. Jesus provou que essa é uma doutrina verdadeira que Jesus acreditava. Na sequência vem os fariseus. O seu nome significa separados ou santos. E esse grupo, a relação deles com Jesus sempre foi de oposição. Jesus condenou os fariseus pela sua hipocrisia. Eles eram legalistas, se preocupavam muito com os aspectos externos da lei, mas eles tendiam a ignorar o espírito da lei, os aspectos internos do coração. Se preocupavam muito com o exterior. Ao contrário dos saduceus, os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, acreditavam em anjos e acreditavam não somente na Torá, mas na tradição oral, que depois veio a ser constituída no Talmud. Então eles eram muito diferentes dos saduceus. Mas quando a questão foi oprimir Jesus, eles se aliaram com os saduceus, juntamente com o império, nesse joguete político, e acabaram por fim condenando o nosso Senhor à morte por crucificação. Os fariseus também constituem uma categoria da sociedade do primeiro século ali, muito importante,
e nos dá uma visão muito boa para interpretar o Novo Testamento. Por exemplo, quando Jesus ele geralmente está debatendo com algumas pessoas, que ele usa geralmente o Pentateuco, fica claro que ele está debatendo com os saduceus. E quando ele tende a usar a tradição oral, falar sobre Davi, o livro dos profetas e tudo mais, ele está debatendo com outra categoria que não são os saduceus, mas sim os fariseus. A terceira categoria são os essênios. Esse era um grupo asceta. Eles se separaram de Jerusalém, eles levantaram uma oposição à liderança do templo de Jerusalém. Eles eram opostos aos sacerdotes, aos saduceus, e fugiram para eles se isolaram, saíram de Jerusalém, e de acordo com os estudiosos e a descoberta dos manuscritos de Qumran, de 1946 a 1947, 48, com a descoberta dos manuscritos de Qumran, se sabe que os essênios era esse grupo judeu que tinha essa característica de se opor à liderança sacerdotal que governava o templo. Para os essênios, segundo esses documentos, o sacerdócio tinha se corrompido, né? Era um sacerdócio corrupto. Algumas características dos essênios é que eles eram ascetas, eles eram isolacionistas, se separavam da sociedade comum, se isolavam, eles queriam constituir família só dentro do próprio clã, e tinha algumas práticas parecidas com as práticas cristãs, mas não totalmente, como banhos rituais, rituais de purificação, e esse tipo de coisa, né? Que a gente encontra, que os estudiosos nos dizem que constituíam algumas das práticas desse grupo. E eles se isolaram, parece, numa região próxima ao Mar Morto, que hoje se conhece como Kiryat Qumran. É daí que vem os manuscritos de Qumran. Qumran era essa região perto do Mar Morto, onde foi encontrado manuscritos inteiros da Bíblia hebraica do Antigo Testamento. E então hoje se sabe que tem cópias bem mais antigas do que as cópias mais antigas da Bíblia que tinham chegado até nós. Então essa categoria da sociedade do tempo de Jesus também era muito importante, os essênios. Existia também os doutores da lei, que são também os escribas. Esses eram mais uma categoria, uma função do que uma categoria social. Eles estavam responsáveis por interpretar a lei, a lei de Moisés e toda a lei escrita, e explicar essa lei ao povo comum, né, o povo que eles chamavam povo da terra. Esses escribas, como era uma função, existiam muitos escribas dos fariseus e existiam também escribas dos saduceus. Então, também era um grupo muito importante que constituía ali a sociedade do tempo de Jesus. Jesus também se opôs a eles, também teve algumas discussões com os doutores da lei. Os doutores da lei se aliaram aos herodianos, que é uma categoria que eu vou mencionar um pouco mais adiante, no combate a Jesus de Nazaré. Então os doutores da lei era como se fosse hoje um advogado, uma pessoa, um acadêmico profissional que interpretava extremamente bem a lei e explicava ao povo comum o que significava a lei. Eram expositores da lei. Mais uma categoria eram os herodianos. Esse era um grupo político que vinha da dinastia de Herodes e eram aliados ao Império Romano. O Império colocou Herodes e os seus filhos para governarem ali o território da Galileia, né? E o Herodes governava a Galileia e Pilatos era o procurador da Judéia. Os herodianos eram esse grupo político, também entrou no conluio para colocar um fim na vida de Jesus, né? E as suas características eram que era um grupo político, não era um grupo religioso, não tinha nada que ver com religião, com espiritualidade, era da dinastia de Herodes. Eles estavam preocupados em se alinhar mais com o império e agradar os judeus tanto quanto possível.
E a última categoria são os zelotes. Os zelotes era um grupo extremista radical, que estava decidido, determinado a colocar um fim na dominação romana na Palestina. E eles queriam fazer isso através da força, né? O seu nome, zelotes ou sicários, vem do instrumento de guerra deles, que era um punhal ou adaga. E por isso foram chamados de sicários. Um integrante dos zelotes provavelmente deixou essa facção e se uniu a Jesus, né? É o Simão Zelote, o apóstolo Simão Zelote. Então, esse Simão Zelote, que veio a ser apóstolo do Senhor Jesus Cristo, se converteu ao cristianismo, virou seguidor de Jesus, deixou a seita dos zelotes e passou a seguir o nosso Senhor. A relação de Jesus com os zelotes, eu acho que os zelotes encontravam em Jesus aquele discurso revolucionário, que potencializava o seu movimento, mas a ideia de Jesus nunca foi abolir a dominação romana na Palestina através da força. Jesus nunca, nos escritos do Novo Testamento, nós não encontramos Jesus incentivando a violência, a abolição da dominação imperial através da força ou da guerra. Jesus sempre deixou muito claro que o seu reino não era deste mundo, que se o reino dele fosse deste mundo, ele iria ter soldados a seu favor para guerrear, ele menciona até os exércitos celestiais a seu favor. Jesus deixa claro que a sua proposta não é essa, não. A derrubada do império pela violência. Então Jesus não constituía, por assim dizer, uma ameaça ao império romano. Ele, ao contrário, ele preferiu seguir a sua trajetória de amor, de oferecer amor sacrificial, oferecendo ali a sua vida mesmo, né, em favor das pessoas. Então, esse é um vídeo rápido, só para apresentar as categorias sociais, as facções. Então, recapitulando, os saduceus, fariseus, essênios, doutores da lei ou escribas, os zelotes e os herodianos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e Deus te abençoe.